Fala rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um programa. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é o canal sobre trader esportivo e aqui eu desenho as minhas análises e dou os meus palpites para os possíveis jogos que eu venho a operar, beleza? Então neste sábado eu separei aqui 29 jogos. Significa que eu vá operar nestes 29 jogos? Não. Significa que eu não vá operar em jogos que não estejam aqui? Também não. Significa que destes 29 jogos, se os cenários que eu desenhei eles se encaixem dentro dos nossos métodos, aí a gente executa, beleza? Sem mais delongas, ao longo do programa eu vou falando melhor, explicando para vocês. Separei aqui esses 29 jogos, como eu falei. O primeiro jogo que eu separei aqui é o jogo do Tottenham versus Brentford. É um jogo bem complicado. Eu coloquei aqui, mas assim, eu não consigo trazer nenhum viés, porque olha só, tá dando uma cotação de 1,80 para o Tottenham e 4,20 para o Brentford. Porém, o Tottenham vem muito mal. Dos últimos 5 jogos, uma vitória. O Brentford, dos últimos 5 jogos, apenas uma derrota. E o mercado está dando um favoritismo absurdo para o Tottenham, que eu não concordo. Não concordo. Porém, é mais time sim. E ambos brigam ainda por uma classificação, tanto na Conference League quanto na Europa League. Não tem mais chance de chegar na Champions League. E aqui, algo que vocês têm que entender. Vai ter diversos jogos, e muitos dos jogos da Europa já estão no final da temporada. Ou seja, muitos times não têm mais chance de nada, para não tem mais chance de ser campeão, não tem mais chance de se classificar para alguma competição importante, ou não tem mais chance de cair, ou tem chance de cair, ou tem chance de classificação, ou tem chance de título ainda. Então isso é muito importante a gente detectar. Então, como por exemplo, o Brentford ele está um pouco mais longe, mas o Tottenham ele tem muita chance ainda de ir para a Europa League e chance ainda de ficar fora da Conference League. Então é um jogo muito importante. Porém, o Tottenham não vem entregando o futebol para uma vitória a uma odd 1,80. Então, assim, muito perigoso. E lembrando, no trade, você tem que buscar cenários fáceis. Não queira ganhar dinheiro em jogo difícil ou querer fazer aquela aposta que ninguém vai mais. Não, não, não. Se você quiser ganhar dinheiro no trader esportivo, analise e busque cenários fáceis. Cara, esse cenário aqui tá claro que vai sair gol, escanteio ou algo do tipo. Busque cenários claros, beleza? Por isso que tem mais de 5 mil jogos amanhã e eu separei apenas 29. Beleza? Então assim, ó, esse jogo é um jogo que não me chama muita atenção para fazer. Assim como Schalke 04 versus Frankfurt. Talvez vai estar travando um pouquinho por causa que esse programa que eu estou usando ele é bem pesado e ele vai travar, por isso está dando um leve. Tá travando aqui um pouco. Mas vamos lá, ó. O Frankfurt versus Schalke 04. A mesma coisa. O Schalke ele necessita da vitória. Olha só, se ele vencer, ele consegue fugir aqui da zona de rebaixamento. E já o Frankfurt, vamos supor, vamos ver aqui, tem mais dois jogos. O Frankfurt, se vencer os dois jogos, ele vai para 51 pontos. 51 pontos. Ainda tem chance de classificar para a Conference League. Então pode ser um jogo que ele queira vencer. Mas o Schalke também necessita, no mínimo, não perder esse jogo. E tá dando uma odd, cadê as odds? 2,80 para o Schalke e 2,30 para o Frankfurt. Porém, o Frankfurt não vem entregando um futebol muito bom. Então, nesse cenário, eu venho com a ideia de buscar isso daqui, ó, nesse jogo. Eu venho para buscar um possível lei. O que é lei, Thor? Lei é tudo que nós buscamos contra, ou seja, eu estou contra o Frankfurt. Eu acredito que o Frankfurt não vença essa partida, beleza? Ou vai dar vitória do Schalke ou vai dar empate. Significa que eu já estou fazendo essa entrada agora? Não. Significa que eu vou ficar de olho, ou seja, se o Schalke começar muito bem, se o Frankfurt estiver mal, eu venho para trabalhar algo contra o Frankfurt, beleza? Depois nós temos aqui, ó, Liverpool versus Aston Villa.
Aqui é um jogo que também me chama atenção para buscar algo a favor do Liverpool. Só que eu não vou na entrada punter também, porque não tenho tanta confiança. Porque o Liverpool vem muito bem, olha só, dos últimos 5 jogos, 5 vitórias. E ele ainda tem chance de se classificar para Champions League. Cara, ele estava praticamente fora da Champions. Ainda tem chance de classificar, tem um ponto a menos, porém o Manchester tem um jogo a menos. Então ele vai ficar com 2 jogos a mais do que o Manchester, porque ele joga antes do que o Manchester. Ah, não, joga no mesmo horário. Então, assim, ele ainda tem chance de passar o Manchester, porém o Manchester tem um jogo a menos do que eles. E ele vai enfrentar o Aston Villa, que também necessita da vitória para buscar ali uma Conference League ou uma Europa League. Ainda tem chance. E o Aston Villa vem muito bem, vem muito bem. Perdeu ali 2 jogos dos últimos 5, mas vem muito bem. Então, assim, é um jogo que eu venho com a ideia de buscar algo a favor do Liverpool, beleza? Eu venho com a ideia, mas o Aston Villa vem muito bem. O Aston Villa tá muito, muito, muito bem. É um dos melhores times aí. Então eu venho com a ideia, lembrando, com a ideia de buscar algo a favor do Liverpool. Significa que eu vou meter já um back Liverpool aqui? Não. O que é back, Thor? Back é tudo que nós estamos a favor. Ou seja, acredito que o Liverpool vença essa partida, beleza? Só que eu vou buscar o quê? No live. Vou esperar o jogo, vou estar pronto ali. Começou o jogo, o Liverpool começou amassando, e o Aston Villa não tá conseguindo atacar, contra-atacar, não tá tendo posse de bola. Aí eu entro em back Liverpool, beleza? Bournemouth versus Manchester United. Cara, aqui eu acho uma odd interessante. 1,50 para o Manchester United. Necessita da vitória. O próximo jogo é contra o Chelsea e o outro jogo eles já querem poupar. Se conseguir essa vitória, praticamente eles já asseguram a vaga para a Champions League. Ainda vai faltar mais um jogo. Mas, por exemplo, se o Manchester vence essa partida e o Liverpool não consegue vencer, ele praticamente já está classificado. Deixa eu ver. Se o Liverpool vencer, ele vai a 66. E aí ele vai a 69. Ainda não vai estar classificado, mas abre uma vantagem assim absurda, porque vai ter um jogo a menos ainda. Cara, ele tá praticamente assegurado. Porque vai ter 37. Vai ter 37 jogos com 66. Vamos colocar aquele empate. 66 pontos, só mais uma vitória. Praticamente classificado. Praticamente. Só precisa de uma vitória e caso o Liverpool não vence. Então, assim, ó. O Manchester e fora que vai pegar um adversário muito acessível, que não briga mais por nada. Se eu for buscar aqui na classificação, ó, o Bournemouth não tem mais chance de cair. Cara, esse é um jogo que, se o Manchester tiver com o time titular, e acredito muito que esteja, é um jogo para se buscar algo a favor do Manchester United, beleza? Manchester. Eu venho para buscar um possível back a favor do Manchester United. O que é o back? Back é quando nós estamos para o time vencer, neste caso. Ou seja, acredito que o Manchester United vence essa partida. Não é uma entrada punter. Inclusive, as minhas entradas punters, todas as minhas entradas, na verdade, os meus sinais, eu mando lá no Black ou no Premium, algumas entradas lá no Premium. Todas as entradas eu mando no Black, VLT Black. Vou deixar minhas análises lá também. E as minhas entradas punters eu também vou mandar lá no Black e algumas no punter. Eu vou deixar algumas entradas punters lá no canal, beleza? Então aqui embaixo tem o link do meu canal do Telegram, onde eu coloco algumas entradas. Eu não coloco todas as minhas entradas porque a maioria das pessoas não tem uma gestão de banca, não sabe como funcionam as nossas entradas, então eu não mando todas as entradas só para vocês terem uma ideia de como funciona, beleza? Próximo jogo aqui, ó, Wolfsburg versus Everton. Aqui o jogo interessante também, porque o Everton, aliás, o Wolfsburg, ele não tem mais chance de nada. Opa, ele não tem mais chance de nada se eu for. Ai, caramba. Peraí, era pra eu ter voltado aqui. O Wolfsburg, ele não tem mais chance de nada. Vou buscar aqui na classificação. O Wolfsburg ele não pode mais cair para a segunda divisão, ele não pode mais se classificar para nada, então assim, ele está no campeonato à toa. O Everton, ele necessita muito da vitória para não ser rebaixado. Precisa muito da vitória para não ser rebaixado. O Leeds caiu, putz, o Leeds está na zona de rebaixamento. E aí, se a gente for buscar aqui, ó,
Nos últimos jogos, o Everton tá muito mal. Tá muito mal. Porém, ele necessita muito. E o Wolfsburg, cara, não tá nem aí pro jogo. Então, assim, esse é um jogo que eu posso buscar algo contra o Wolfsburg, beleza? Apesar dos últimos jogos, a sequência do Wolfsburg ser até melhor do que o Everton, mas o Everton ainda necessita muito da vitória. Significa porque ele necessita, ele vai vencer? Não, óbvio que não. Não é porque você quer uma barriga tanquinho que você vai ter uma barriga tanquinho, não. Você tem que fazer por onde. Mesma coisa, o Everton ele não vem fazendo por onde, mas o Wolfsburg não vem jogando muito bem e não tem mais nada o que fazer no campeonato. Então, eu venho para buscar algo contra o Wolfsburg, beleza? Vou pegar aqui, ó. Eu acredito que o Wolfsburg não vença, ou seja, se ele começar muito mal, como eu acredito que comece, eu venho para trabalhar algo contra o Wolfsburg, beleza? Ou seja, o empate ou a vitória do Everton nos beneficia. Depois nós temos o jogo do Celtic aqui. Esse pode ser um jogo interessante caso o Celtic venha para vencer de fato. Já está com muitos pontos assim, então é um jogo que eu não gosto muito porque está numa odd muito baixa. Odd 1,13. Para a gente trabalhar aqui algo seria um handicap, algo do tipo, mas eu prefiro passar aqui, não é um jogo que me chama muita atenção. Depois nós temos aqui, ó, Arouca versus Chaves. Eu não gosto muito desses times que são abaixo lá da Liga de Portugal, mas o Chaves ele vem muito bem e ainda tem chance de se classificar para alguma coisa. Olha só, nos últimos 5 jogos venceu os últimos 5. O Arouca vem um pouco mal e o Chaves ainda tem chance de se classificar, ou seja, se ele vence, ele vai a 49, ele já fica ali um pontinho da Conference League, beleza? Então, esse jogo, a gente vai buscar aqui, ó, deixa eu ver como que estão as odds. 2,15 para o Arouca, 3,20 para o Chaves. Eu venho para buscar algo contra também o Arouca, beleza? Arouca. Eu venho para trabalhar algo contra o Arouca, ou seja, acredito que o Arouca não vença essa partida, beleza? Lembrando, são entradas do live. O que é no live? Durante o jogo, beleza? Vou estar analisando e caso o time entregue aquilo que os nossos métodos pedem, a gente executa. Depois nós temos ali, ó, Atalanta versus Verona. Jogo bem difícil mesmo. Carne de pescoço. Atalanta necessita vencer para se classificar para algum campeonato na Europa. Verona necessita vencer para não ser rebaixado. Então, assim, os dois necessitam vencer em cenários diferentes e os dois vêm mal. Tipo assim, não vem voando. Os últimos 5 jogos, cada um teve 2 vitórias, o outro teve 3 vitórias. Então, assim, não é um negócio assim absurdo. Tá dando uma odd 1,60 para Atalanta. Pode ser uma odd baixa, mas eu vou o quê? Esperar o cenário. Se a Atalanta estiver amassando, eu venho trabalhar algo a favor da Atalanta. Se o Hellas Verona estiver amassando, eu venho trabalhar contra a Atalanta, beleza? Mas não é um cenário assim que eu vejo tão claro, beleza? Depois nós temos ali Galatasaray versus Sivasspor. É um jogo que é um time muito bom contra um time muito ruim. Então, assim, pode ser um cenário interessante. Porém, tá dando uma odd muito esmagada, muito baixa. Acredito que seja um jogo para buscar algo a favor do Galatasaray. Necessita da vitória. Tá com 5 pontos ali em reta final. Reta final do campeonato. Faltam poucas partidas. Deixa eu ver. 38, 36. Acredito que 36 partidas. Faltam cerca de 4 partidas para acabar o campeonato e tá com 5 pontos de vantagem. Então, assim, ó, é uma diferença muito grande em relação um time para o outro. O Sivasspor, se eu não estou enganado, ele não briga mais por nada. Deixa eu ver aqui. Não briga mais por nada, não vai ser rebaixado e também não vai se classificar para nada. Então, é um jogo que eu vou buscar 2 cenários nessa partida. Vou colocar aqui, ó. Galatasaray. Eu vou para buscar tanto um back a favor do... caramba. Eu venho para buscar um back a favor do Galatasaray. Quanto eu venho para buscar também um mercado de cantos, beleza? Ou seja, eu desenho um cenário aqui, eu acho que o Galatasaray ele vai amassar o adversário.
acredito que ele vai amassar o adversário. Então eu venho para buscar algo a favor de uma vitória. Caso a vitória não saia, eu acredito que ele continue amassando, e caso ele entregue, eu entro no mercado de escanteios aqui, beleza? Depois nós temos ali, ó, Forcing versus Arsenal. Jogo dificílimo. O Arsenal só um milagre para ser campeão. Faltam 2 jogos. Ele precisa vencer os 2 jogos e torcer para o Manchester City perder os 3 jogos que faltam, sendo que no campeonato inteiro teve 4 derrotas apenas. Então, assim, muito difícil, muito difícil. E o Force necessita da vitória para não ser rebaixado. Se ele conseguir uma vitória, até um empate já é um bom negócio. Então, assim, é um jogo bem difícil. O Arsenal não tem mais o que fazer. Ele não vai cair da segunda divisão e é muito difícil ele conseguir ser campeão. Mesmo que ele vença, ele ainda não vai conseguir passar o primeiro. Então, assim, é um jogo muito difícil, muito complicado. Eu prefiro passar esse jogo aqui, beleza? Depois nós temos aqui, ó, um dos jogos mais difíceis da rodada. Bayern de Munique versus Leipzig. Olha isso, mod 1,45, julgo mod muito baixa para o Bayern de Munique. Vai enfrentar o Leipzig, que é um adversário muito bom. Se a gente for ver, ó, os últimos jogos, eles têm praticamente a mesma race. Um tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O outro tem 4 vitórias, 1 derrota. O Leipzig é um time muito bom. E o Bayern necessita da vitória. Assim como o Leipzig também necessita, mas o Bayern necessita, porque senão ele pode, cara, perder um título inédito, assim. Nos últimos 10 anos eles foram campeões com folga. E o Dortmund esse ano tá ali na cola, um pontinho apenas que separa. Então, assim, é um jogo muito difícil. Eu prefiro passar esse jogo, prefiro só assistir, ou se tiver um cenário muito claro, trabalhar algo contra uma goleada do Bayern de Munique pode ser interessante, mas fora disso é um jogo muito difícil pra gente trabalhar, beleza? Depois nós temos ali, ó, Boa Vista versus Braga. Aqui já é um jogo mais fácil. O Boa Vista não é um time muito bom. Se a gente for ver, ó, o Sport Braga necessita muito da vitória, para buscar ali até uma Champions League. E o Boa Vista não tá mais nem aí pro campeonato e tá dando uma odd muito interessante, ó. Se a gente for ver aqui, ó, odd 1,53 pro Braga. Então, assim, é uma odd. Vou colocar aqui, Sporting Braga é uma odd muito interessante. Então eu venho para buscar algo a favor do Braga aqui. Acho que dá pra gente buscar um back ao Braga aqui, beleza? Depois nós temos um jogo aqui na Argentina do San Lorenzo. Pode ser um jogo interessante, mas assim, não é nada absurdo. Deixa eu ver quanto que tá a odd. Uma odd 2. Pode ser algo interessante pra gente buscar. São Lourenço não é nenhuma máquina, mas pelo repertório, acredito que dá pra gente ficar de olho, pelo menos. São Lourenço. Eu venho para buscar 2 mercados aqui também. Ou um back, ou um mercado de cantos. A Argentina gosta muito de trabalhar escanteios, então pode ser um jogo interessante. Depois nós temos ali, ó, Runa versus Alcas. Esse time do Alcas é muito ruim, mas o seu adversário é muito pior. E tá dando uma odd de 2,25 pro Alcas. Então, assim, acho uma odd muito interessante pra gente trabalhar. Então, eu vou ficar de olho aqui também para trabalhar algo a favor do Alcas, beleza? Um possível back. Vou colocar aqui, ó. Eu venho para trabalhar um possível back a favor do Alcas. Pode ser um jogo interessante, quem sabe até para punter. Depois nós temos ali, ó, Milan versus Sampdoria. Cara, odd esmagadíssimo. Olha quanto que tá dando a odd. 1,20 pro Milan. Por que tá dando essa odd? Porque o Milan necessita muito da vitória. Já foi eliminado da Champions League. Não tem mais nada a fazer no ano, a não ser tentar uma classificação para Champions League. Porém, ele vem jogando muito mal. Perdeu o último jogo. E tá ali, ó, com 61 pontos. Ainda tá 4 pontos atrás. Faltando 3 jogos, se eu não estou enganado. Exatamente, 3 jogos. 4 pontos atrás. E vai pegar uma Sampdoria que, tipo, já abandonou, já foi eliminada, já caiu para a segunda divisão. Então, assim, é muito provável que o Milan vença essa partida. E até goleie. Mas o Milan vem jogando muito mal. Então, assim, é um cenário de um time que... E outra coisa. Eu venho para buscar um back ao Milan. Beleza. Mas
o back ao Milan não é pelo que o Milan entrega, e sim pela ruindade do seu adversário. Quando você tem esse cenário, é um cenário muito difícil. Então assim, ó, eu vou colocar aqui que eu venho para buscar um back ao Milan, mas tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado, é um cenário muito perigoso a gente buscar, até por conta da odd. A odd muito esmagada, muito esmagada. Punter não entra nessa odd, a não ser que eu queira fazer alguma coisa. Por exemplo, se o Milan estiver amassando o adversário, eu venho para buscar um handicap, pode ser um handicap pode ser interessante no primeiro tempo, beleza? Deixa eu dar um espacinho aqui, subir um pouquinho. Depois nós temos ali, ó, Gent versus Bruges. Pode ser um jogo interessante também pra gente fazer no live. Pré-live não consigo fazer nada. Lille versus Marseille. Dois times muito bons, dois times interessantes pra gente trabalhar também. Mas assim, o mercado assim... Por exemplo, o mercado já tá muito dividido. 2,38 para um, 2,75 para outro. O mercado não sabe para que lado puxar. Viemos pro Brasileirão. Eu gosto muito de trabalhar o Brasileirão, mas cara, que difícil. O mercado ainda tende a dar uma odd baixa para o Bahia, só que o Bahia não está entregando essa odd tão baixa. 1,73 para o Bahia, eu não concordo, mas também não discordo. É um jogo que é muito difícil, cara, muito difícil. Jogos difíceis, cenários muito difíceis, eu prefiro passar. Bahia, ó, 14º versus 15º, prefiro passar. Jogo muito complicado. Aí nós temos ali, ó, Sport Recife versus Botafogo. Cara, 1,53 é baixo, mas o Sport ele vem muito bem em comparação aos seus adversários. Tá com alguns jogos atrasados aqui, tem bem menos jogos do que todo mundo. Vai jogar em casa. Em casa o Sport não tinha perdido para ninguém, perdeu para o São Paulo agora, que é outra divisão. Mas assim, é um jogo muito interessante para a gente buscar algo a favor do Sport. Acredito que essa derrota que eles tiveram para o São Paulo não influencie. Se deixar influenciar, aí lascou. Mas se não deixar influenciar, pode ser um jogo interessante para a gente buscar um back a favor do Sport, beleza? Então eu vou ficar de olho para buscar um possível back a favor do Sport. É uma odd bem interessante, então eu venho para buscar algo a favor do Sport, assim como Famalicão versus Porto. Achei uma odd muito interessante também. Tá dando uma odd, olha só, de 1,40, sendo que o Sport vem muito... o Porto vem muito bem nos últimos jogos, necessita da vitória, porque se ele vencer, ele encosta no Benfica, que vai jogar só no domingo, e ele vai para 82 pontos, ou seja, fica um pontinho. Tá muito difícil, faltam apenas 2 rodadas, então depois dessa rodada vai faltar apenas uma rodada. O Benfica vai ter que, no mínimo, empatar as 2 rodadas ou perder. Então assim, é bem complicado. Espero que não tenha sumido aqui. Então eu acredito sim que dá pra gente buscar um back ao... Vou colocar aqui, ó. Dá pra gente buscar um back ao Porto. Cara, odd muito interessante no live. Até no pré-live pode ser algo interessante. Odd 1,40. Muito valor. Vejo. Até porque o Famalicão, se a gente for olhar aqui, ó, o Famalicão não tem mais chance de cair e não tem mais chance de se classificar. Porque se ele vencer os 2 jogos que faltam, ele vai a 49. E o primeiro ali já tá com 50. Então assim, ó, o Famalicão não quer mais nada do campeonato. Então é um odd muito interessante. Depois nós temos ali, ó, Cuenca versus Independiente del Valle. Independiente del Valle vem muito bem. Tá dando uma odd muito interessante. 1,75. Acho muito interessante. Vai jogar fora de casa, mas é um jogo muito interessante. Então eu venho também para buscar algo a favor do Independiente. Vou buscar aqui, ó. Independiente. Del Valle. Ficou muito longo. Faltou um N aqui. Eu venho para buscar algo a favor do Independiente Del Valle. Tá acabando, hein? Botafogo versus Fluminense. Cara, que jogo difícil. O Botafogo vinha muito bem. De repente perdeu 2 jogos. Perdeu na Copa do Brasil e perdeu no Brasileirão. Vai pegar um Fluminense que, cara, acredito que o Fluminense vai com o time titular. Se o Fluminense for com o time titular, pode ser um jogão. Pode ser um jogo para gols. Mas não descarto
trabalhar algo contra o Botafogo ou até mesmo a favor do Fluminense, beleza? Então eu venho aqui, ó, para trabalhar, vou colocar aqui, eu venho para trabalhar dois cenários, opa, venho para trabalhar dois cenários nesse jogo. Primeiro, um back ao Fluminense, pela odd, é um odd muito interessante, back ao Fluminense, ou um possível mercado de gols, beleza? Vou pegar aqui, trabalhar no mercado de gols. Acredito que o Botafogo não vai se abster de jogar. Então, assim, pode ser um jogo muito interessante para gols também. Mas não descarto o back Fluminense. O Fluminense vê uma máquina. Teve um jogo difícil ali com o Flamengo. O Flamengo é uma máquina. Parece que tá voltando. Mas pode ser um jogo muito interessante para a gente trabalhar tanto o mercado de gols quanto o mercado de back ao Fluminense, beleza? Depois São Paulo e Vasco. São Paulo não tá amassando o seu adversário. São Paulo não tá voando. Mas o Vasco tá bem mal. O Vasco tá bem mal. E tá dando uma odd 1,75 pro São Paulo. Eu acho essa odd muito interessante para trabalhar algo a favor do São Paulo. Não acho que seja um jogo assim que o São Paulo vai amassar, que o São Paulo é muito bom. Não, não é isso. O São Paulo não tá amassando ninguém. São Paulo tá fraco ainda. Mas o Vasco também tá bem mal. Então pode ser um jogo pra gente trabalhar algo a favor do São Paulo. Até mesmo o mercado de canto. São Paulo gosta muito de escanteios. São Paulo ama escanteios. Então pode ser esses dois cenários aqui, ó. Trabalhar tanto o mercado de gols e o mercado de escanteios. Depende do quê? Depende que o jogo entregue aquilo que os nossos métodos pedem. Então, assim, se o jogo entregar o método de escanteios, a gente executa escanteios. Se o jogo entregar o método de back, eu entro no back, beleza? Depois nós temos ali, ó, Bragantino versus Atlético Paranaense. Jogo dificílimo, porém o Bragantino vem muito mal. O Atlético vem muito bem e tá dando um favoritismo absurdo para o Bragantino. Por quê? Porque o próximo jogo do Atlético Paranaense, e aí tomem muito cuidado com isso. Aqui eu tô desenhando cenários quando eu acredito que os times vão com o time titular, beleza? Então tem que esperar como que o time vai para campo. Como que todos esses times vão para campo. Tá indo com o time titular? Tá indo com o time reserva? Muda completamente a nossa análise, beleza? Então aqui, ó, o Bragantino, ele vem muito mal. Só que ele vai enfrentar possivelmente um time completamente reserva do Atlético Paranaense. Por quê? O Atlético Paranaense vem de um jogo muito desgastante no Atletiba, enfrentou o Curitiba, ganhou, tendo que fazer uma virada. E o próximo jogo é o jogo de Libertadores contra o Atlético Mineiro, seu principal concorrente ali. Então, muito provavelmente, o Atlético vai poupar. Eu vou desenhar um cenário do seguinte: caso eles vão com o time titular, pelo menos um misto ali, essa odd 1,90 tá muito baixa pro Bragantino, tá muito baixa. Então eu venho para trabalhar algo contra o Bragantino, beleza? Acredito que o Bragantino não vença caso ele comece com time reserva, beleza? Caso o Atlético Paranaense comece com time reserva. Aliás, eu venho para trabalhar caso o Atlético Paranaense venha com o time titular. Se vier com o time reserva, eu nem faço essa entrada porque acaba sendo muito perigoso, beleza? Depois nós temos ali, ó, Coritiba versus Atlético Mineiro. Mesma coisa. O Atlético Mineiro vem muito bem. Uma odd 1,95 é absurda. É muito, muito, muito alta. Mas necessitamos do quê? Ver se o Atlético Paranaense, acredito que ele não vai com o time titular. Mas se for, cara, não tem como. Aqui tem que ficar algo a favor do Atlético Mineiro. Não tem condições. Aqui eu tenho que estar algo a favor do Atlético Mineiro. Então eu vou buscar aqui, ó. Deixa eu ver se não tá atrapalhando. Atlético MG. Eu venho para buscar algo a favor do Atlético Mineiro, beleza? Mas eu preciso do quê? Que ele esteja com a odd, com o time titular. Cara, se tiver com o time titular, essa odd é absurda. Curitiba vem muito mal. Atlético Mineiro vem muito bem. Amassou o Corinthians. Então, assim, pode ser um jogo muito interessante. Assim como América Mineiro versus Fortaleza. Fortaleza caiu muito de rendimento. Porém, olha só, 2,63. Muito possivelmente vai jogar com o time um pouco misto também.
mas ainda é muito bom. Os últimos 3 jogos aí, ó, 3 empates, tomou uma surra do Palmeiras. No mínimo aqui, no mínimo eu venho para trabalhar algo contra o América Mineiro, no mínimo, beleza? Mas posso também trabalhar algo a favor do, vou pegar aqui. Posso trabalhar algo a favor do Fortaleza. Fortaleza é um time muito bem treinado, mas muito provavelmente vai com o time reserva. Então, assim, cara, essas rodadas assim que antecedem Copa do Brasil, que antecedem Libertadores, é muito complicada. Tem que ver o tempo que eles têm de um jogo para outro. Às vezes é 3 jogos, se for 4, 5, uma semana, ok. Mas assim, 2, 3 dias para descansar, para treinar, não dá. E às vezes vai para viajar, por exemplo, o time vai jogar fora de casa nessa rodada do Brasileirão. E o próximo jogo da Libertadores vai jogar fora de casa também. Então, assim, cara, é praticamente impossível eles irem com o time titular, beleza? Então é um jogo muito complicado. Caso eles vão com o time reserva. Caso vão com o time titular, aí é batata. Aí é batata aqui, ó. Se América Mineiro, se o Fortaleza for com o time titular, aí é batata. Depois nós temos ali, ó, Cerro Porteño versus General Cabadeiro. Cara, primeiro, antes de tudo também, cara, esqueci. Olha só, se você tá vendo esse vídeo até aqui, mano, não sei quantos minutos já, cara. Olha só. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você acha desses vídeos onde eu dou os meus palpites, passo as minhas análises. Aqui é a minha análise. Os meus palpites eu vou deixar lá no canal, beleza? Vou mandar alguns só, não vou mandar todas as minhas entradas, vou mandar alguns para o canal no Telegram e vou mandar algumas entradas, aliás, todas as minhas entradas eu mando no Black e mando algumas também lá no Premium, beleza? Cerro versus Cabadeiro. Cara, aqui é um jogo muito perigoso porque o próximo jogo do Cerro também é Libertadores, mas o molde 1,44 contra um time que vem muito mal, eu venho para ficar de olho para trabalhar algo a favor, vou colocar aqui, ó, a favor não, a favor do Cerro, beleza? Vou pegar aqui. Eu venho para trabalhar algo a favor do Cerro, seja o mercado de back ou o mercado de escanteios. Acredito que ele vai para cima. Esse jogo é um jogo interessante, mas um jogo bem complicado. Libertad versus Olímpia, também o Campeonato Paraguaio. Posso vir para trabalhar algo a favor do Olímpia, tá um ódio muito interessante, mas Olímpia não, Olímpia. Libertad, venho para trabalhar algo a favor do Libertad, mas o Olímpia é um time muito bom também, por conta que tá dando uma odd muito alta, muito boa pro Libertad, posso ficar de olho, beleza? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu posso ficar de olho, é um cenário que eu tô desenhando. Eita. Caramba, parece que travou ali, parece que travou minha imagem. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Pera. Putz, travou a minha imagem. Enfim, vamos continuar. E aqui eu venho para buscar algo a favor do Libertad, beleza? Caso entregue aquilo que os nossos métodos pedem. E para finalizar, Santos e Palmeiras. Cara, olha só. O Palmeiras é muito... Deixa eu ver se voltou. Peraí. Como é integrado? Eu não vi quando parou. Calma. Não voltou não. Mas foda-se. E aqui é o seguinte. Santos versus Palmeiras. Aqui é um jogo bem interessante. Eu venho para trabalhar algo a favor do Palmeiras, porque se a gente for ver aqui, ó, odd 1,95, mano, olha isso. Se vocês forem ver aqui, ó, na partida, os últimos jogos entre Palmeiras, cadê? Vai mostrar. Não vai mostrar todos, mas olha só. Palmeiras 3-1, Palmeiras 1-0, Palmeiras... Cara, tem uma sequência aí de uns 10 jogos. Então, assim, Palmeiras é muito melhor. Porém, Palmeiras, o próximo jogo é de Libertadores e o Santos necessita muito dessa vitória para sair dessa freguesia toda, né? Então, assim, pode ser um jogo para eu trabalhar algo a favor
do Palmeiras, porque o Palmeiras é uma máquina, uma odd de 1,95 é um negócio absurdo. Eu preciso saber quem é que vai pro jogo. O Veiga vai pro jogo? Enfim, eu preciso muito da escalação, mas a princípio eu venho para buscar, não tem como. Aqui não tem como. Aqui eu necessito buscar algo a favor do Palmeiras, beleza? Vou colocar aqui, ó, Palmeiras. Eu venho para buscar algo a favor do Palmeiras, que é uma odd assim absurda, mas lembrando, o próximo jogo do Palmeiras é Libertadores e eles necessitam vencer lá na Libertadores. Então esse jogo pode ser que ele vá com o time reserva. Então se for com o time reserva, cara, complica tudo e nós apenas operamos do live, beleza? Então, galera, é isso. Travou aqui tudo. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike também. Eu quero saber. E comenta aqui o que você achou dessas análises. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!